Bom, pessoal, hoje eu quero refletir com vocês um pouco da minha experiência no meu pós-doc, que foi feito em Israel, numa cidade chamada Rehovot. Ficava a uns 45, 50 quilômetros, 50 minutos, né, de ônibus de Tel Aviv, por aí, 50 minutos, uma hora. Tá? E o instituto que eu ficava no meio desse trajeto. Não sei se é exatamente no meio, mas por ali. Né? Saía da minha cidade, passava acho que por duas cidades e depois chegava no instituto. Às vezes eu ia para Tel Aviv, depois voltava à noite para a minha cidade, às vezes eu ia direto para a minha cidade e era lá. Foi em Israel. Em primeiro lugar, vamos tentar entender, né? Por que Israel? Que me levou a escolher Israel. Isso foi feito em 1992. Eu defendi meu doutorado em 86. Tá? Então, 87, 88, 89, 90, 91, 6 anos depois. Era para ter sido em 91, mas 91 estava terminando a guerra do Iraque. Eu tinha feito pedido para a FAPESP, foi aprovado, estava programado de eu ir, mas como a guerra começou, lá para janeiro, fevereiro, começou a querer parar, eu cancelei o pedido. Porque meu medo era chegar lá e a guerra voltar. Eu falei, dá um tempo, né? Deixa eu ter certeza que está parando esse negócio aí. Então eu preferi jogar para o outro lado. Eu chegou no outro ano, eu fui e tal. Mas por que Israel? Eu estava estudando uma pesquisa com peixes ali, com as minhas coisas, diferença de crescimento entre indivíduos, tentando entender desde causas genéticas até causas ambientais. Tá? E tem realmente um perfil que nos parece genético, né? E uma outra variação de crescimento que é muito maior, né? Devido a causas sociais e que estão ligados à hierarquia de dominância que se estabelece no grupo, porque era uma espécie territorial que disputava espaço e comida e tudo, né? Tá. Eu li alguns trabalhos, naquela época a literatura tudo era mais difícil, tinha uma boa biblioteca no campus que eu estava, em Botucatu, mas era uma biblioteca mais voltada para a área médica do que para a área biológica não médica, tá? Que era que eu estava. E eu fiquei olhando e tal, eu descobri uns trabalhos que eles foram feitos por um japonês, tá? Um grupo de um japonês, e foram, acho que, 3 artigos que tratavam desse tema, porque era difícil achar gente que estivesse fazendo isso naquela época. Então eu achei esse trabalho, puxa, que legal fazendo isso, deixa eu ler e tal, né? Para conhecer o que eles estavam fazendo, e lá fui vendo. Só que esse trabalho estava em japonês, mas eu não tinha como ler. Teve um outro trabalho japonês que eu tive que ler que um amigo meu traduziu. Ele sabia ler um pouco, ele foi traduzindo para mim para eu saber o que eu podia fazer com aquilo. Tá? Mas esses 3 trabalhos, foi assim, o 1, o 2 e o 3 foi uma trilogia que eles fizeram ali. Ele foi traduzido por um pesquisador de Israel. Tá? Foi traduzido por esse, né, e publicado numa revista de Israel. Eu Então estava em inglês, ok? Estava em inglês, não estava em hebraico, estava em inglês. Eu tive acesso e li, e gostei dos trabalhos. Puxa, que legal, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tinha um outro trabalho mais antigo, né? Que também serviu de base. Isso eu fui querendo, então, conhecer Israel, né? E no sentido de fazer alguma coisa lá, foi olhando para lá, tá? Não para o país em si, mas o pesquisador. E lógico que nessa busca eu caí com um outro pesquisador que ficava na mesma instituição, mas em lugares bem diferentes, bem distantes, né? Lugares espacialmente em outra cidade, assim, né? Esse primeiro pesquisador que me chamou a atenção, que é o que fez as traduções, né? E publicou, eu acabei não indo trabalhar com ele, mas com um outro que trabalhava não com peixes,
Com peixes também, mas o forte dele era trabalhar com crustáceos. Você olha que eu comecei o meu doutorado com crustáceos, porque na biologia as espécies fazem muita diferença, né? Porque são espécies diferentes, elas têm muitas peculiaridades. A gente gosta de descobrir coisas transversais entre as espécies, mas você acaba trabalhando com algumas e tenta dar esse salto sempre que possível. No final tem uma história assim, né? Ele trabalhava com crustáceo. Eu comecei trabalhando com crustáceo, mestrado e doutorado. Depois comecei a investigar os peixes. O mesmo processo, mas com peixes, porque era mais fácil para eu estudar isso e mais rápido para estudar em peixes do que em crustáceos. Tá? E, de outro lado, eu tinha esse trabalho com peixes, traduzido por esse pesquisador lá, e, na verdade, tinha o outro que trabalhava com isso daí também, né? Mas que trabalhava com crustáceo. No fim, eu acabei indo com o de crustáceo. Só que fui trabalhar com peixes. Tá? Ok, então foi essa a ida. Eu estava preocupado com a pesquisa. Puxa, eu vou trabalhar com uma pessoa que faz com isso, vou aprender um monte de coisa e tal. Esse foi o pico de eu ir. Tá? Como eu tinha me separado, né, da minha esposa uns 2 anos atrás, porque já era para eu ir em 91, e eu ia, né? Como eu tinha ficado com as crianças, né, com minhas 2 filhas, elas eram bem novas, eu acabei ficando com medo de ir a primeira vez que eu ia sair para o exterior, e do jeito que eu era assim preocupado em fazer as coisas direito, eu jamais eu iria querer chegar 2 minutos atrasado no meu trabalho lá, ou seja, era uma coisa. E como que eu ia me virar, né, com as 2 crianças pequenas? Então eu acertamos o processo lá judicialmente e eu deixei esse tempo que eu tive fora, foi quase 1 ano, lá em Israel, deixei minhas filhas com a minha primeira esposa, ficou tudo bem, né? Porque pelo menos estava com a mãe, né? E tal. E eu fui de forma mais livre, mais tranquila. E foi uma experiência dolorida, porque eu fiquei separado das minhas filhas. Isso foi uma experiência muito dolorida. Me trouxe muitas emoções. Eu escrevi um livro que eu preciso publicar, ele está escritinho, está aqui no computador. É só publicar vários contos, várias coisas que aconteciam, não da minha vida pessoal, mas motivado pela minha motivação emocional, né? E saíram textos muito legais, gostei muito, não sei por que eu não publiquei até hoje, é tão fácil publicar agora, mas eu ainda pretendo publicá-lo, né? Pelo menos uma satisfação pessoal de fazer. Publiquei tantos outros livros, né? E teve isso, e tudo era sensível para mim. Quando eu vi um peixinho filhotinho morrer, nossa, eu chorava, eu ficava assim, muito emocionado com aquilo, né? E cartas, escrevia cartas todos os dias para o Brasil, né? Porque lá eu fui com uma determinação. Primeiro, não colar em brasileiros. Senão você não aprende a cultura do local, você não aprende coisas do país. Você fica vivendo um grupinho de brasileiro num país de fora. Para fazer isso, eu prefiro ficar no Brasil, né? Então eu fui com esse ponto de vista. Tanto é que um amigo meu pediu para eu levar um presente para um conhecido dele, que ele tinha feito pós-doc lá, um professor da área de genética, e ele pediu para eu levar um presente para o amigo e tal, né, para o casal que estava lá. Olha, eu levei acho que uns 5 ou 6 meses depois que eu tinha chegado. Olha só, né? Mas ok, não me arrependo disso. Lá fiquei mal, fui para o médico, me virei sozinho, era um desafio meu desafio, viver num país estranho, porque você não tinha internet, a internet estava no comecinho, estava bem no comecinho. Quando eu voltei, eu conheci e-mail. Quando eu fui, não tinha e-mail, né? Então, pelo menos não tinha na nossa instituição, não conhecia aqui no Brasil o e-mail. Tá? Quando eu cheguei, que foi ver isso daí. E lá também não vi o e-mail, né? Então, foi uma tentativa de me testar. Aliás, eu sempre fiz coisas para me testar, sempre, né? E Israel era um país que saía do eixo. Primeiro que era
uma cultura oriental. Lógico, é um oriental alimentado por muita coisa ocidental, tu sabe disso, mas tem uma cultura milenária ali, né, de um povo que tem uma história longa, tá? E que era interessante conhecer, né? Eu não estava preocupado com a questão religiosa, porque eu não era religioso. Se hoje eu não sou religioso, naquela época menos ainda. Se bobear, acho que eu era ateu nessa época. Mas eu fui visitar os lugares religiosos, como eu sempre consegui entender e me colocar no lugar do outro, tá? Isso sempre foi uma coisa fácil para mim, né? E, e foi um exercício. Só que eu tinha mais amizade com pessoas do lado judaico. Então, eles me levavam, por exemplo, para Jerusalém, eles iam me mostrar mais o lado judaico da história. Às vezes um pouquinho do meu lado, para eu, né? Porque, como você é brasileiro e tal, associava com o catolicismo, né? Mas tudo bem. E eu fui algumas vezes para Jerusalém, para visitar, né, alguns outros lugares que eu ia em excursões das pessoas de Jerusalém não, de Israel, né? Também era muito rico isso, tá certo? Às vezes com o meu vizinho, que ele me levava para alguns lugares, às vezes com o meu orientador, né? Que ele não gostava de chamar-se de orientador. Não, nós somos colegas. E eu falava, não, você é meu orientador. Então, a pesquisa em si foi uma pesquisa que ela foi idealizada aqui no Brasil para ser uma pesquisa simples, porque eu queria tempo para escrever o artigo, tempo para discutir com o meu orientador, com outras pessoas, visitar os lugares, não só lugares históricos, mas universidades, né? Conhecer outras pessoas, para entender as coisas. Só que eu cheguei lá, o meu orientador, que é o meu supervisor, né? Ele, acho que para querer me ajudar, não foi maldade, para querer me ajudar, ele praticamente foi dobrando o projeto. Então, o que eu ia fazer com, acho que com uma espécie, ele falou, faz com duas. E que ia fazer não sei o quê, multiplica por dois. Então, ficou um projeto imenso. E em certos meses, lá, pelo menos 2, 3 meses, não dava para você trabalhar ali com os peixes e tal. Muito frio, muito frio. E então tivemos que enxugar, não. Eu tive que tentar correr e fazer aquilo lá. Isso me tomou muito tempo. Eu consegui viajar muito pouco, né? Embora eu tenha ido para alguns lugares, mas muito pouco. Eu acabei me envolvendo demais com a pesquisa e era eu e eu. Tinha um pesquisador, que era um técnico de laboratório, um cara muito bom, muito inteligente, meu amigo. Depois ele veio até para o Brasil, passou um tempo aqui, fez doutorado comigo, que é o Asaf, ele, a família dele, né? Ele, a esposa e uma filha e um filho, né? Hoje parece que ele tem uma filha que está na área de artes lá nos Estados Unidos. A última informação que eu tive é essa. E então, assim, era e eles tinham um horário, eles saíam sempre mais cedo, eu ficava até mais tarde. Quando tinha algum período que eu não podia ir ou que eu não conseguia ir, sempre tinha algum professor que fazia alguma coisa para mim, eu deixava marcado lá, escrevia o que eu queria, precisa dar alimento assim, 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 para cá, para lá, era tudo divididinho, cada um com um jeito, e eles faziam isso, tá? Então eles quebravam esse galho para mim, sim, mas o grosso da história era eu que fazia, desde lavar aquário, limpar, ver o que está acontecendo, ir para outros departamentos, pedir para pesar, porque às vezes não tinha uma balança que pesava lava, eu tinha que levar tudo, esse material para lá, pesava, voltava, fazia isso semanalmente. Então, era todo um processo que foi importante. Tá? Em 92, eu já era contratado há 11 anos aqui no Brasil como professor. E aí você volta a viver uma vida de pós-graduando, né, sofredor, tá? Tá certo que a bolsa era boa, mas mesmo assim, né, você volta para uma outra realidade. Por outro lado, eu estava concentrado na pesquisa, pude aproveitar muitas coisas, trouxe muito trabalho, porque você fazia xerox das revistas, né? Isso era padrão em todos os lugares, né? Então, e trazia os artigos que eu não ia ter aqui, que eu não ia conseguir, principalmente artigos antigos e tal. A gente tentava se nutrir, porque eu sabia que eu estava voltando, tá ok? Então, o pós-doc ele trouxe algumas experiências de conflitos emocionais comigo, né?
acho que foi um desafio que, felizmente, eu consegui passar, e não tenho nada de depressão, nada disso, tá? Naquela época, a gente se virava de outro jeito. Hoje, né, a coisa está mais complicada. E também, quem tinha doença na época, o pessoal acho que nem ligava, ficava, sofria com a doença e era um azar só, né? Mas, mas a maioria acabava se resolvendo, ok? Então, nessa ida, né, nessa estada lá, eu cometi um grande erro, que foi eu ter ido para um país em que o inglês não é o idioma nativo e querendo aprender inglês. Logo que eu cheguei, meu orientador perguntou: você quer aprender hebraico? Eu falei: eu não, quero aprender inglês. É difícil. Rádios em inglês. Tinha BBC de Londres, que eu pegava. O resto era apenas hebraico. Então eu não conseguia ouvir frequentemente isso daí, o inglês, né? Mas todo mundo que falava comigo falava inglês. Eu tinha um amigo da Califórnia, a gente saía muito junto. É um rapaz mais novo, ele fazia a graduação, mas ali você se encontrava, ia almoçar junto, coisa e tal. Então isso também ajudava um pouquinho, mas um pouquinho, né? Diferente se eu estivesse num país de idioma inglês. Então isso foi um erro estratégico que eu falo para todo mundo: não faça isso. Depois eu voltei outras vezes para outros países, mas tempos mais curtos. E aí também, para você assimilar bem o idioma, é ruim. E esse é um peso que eu carrego até hoje e assumido, né? Mas não tem problema. Os meus alunos, eu mandei eles fazer tudo em país de idioma inglês. Eu fiz, eu não tenho isso, mas vocês têm que ter, né? E vários deles foram, alguns realmente não quiseram, não podiam, mas todos que deram conseguiram. Na Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, foram esses 3 países principalmente. Então vamos para lá, vamos para lá, vamos para lá. Tá? Então foi isso que aconteceu. Tá? A pesquisa em si era o menos importante para mim, porque o que eu fiz lá, eu poderia ter feito no Brasil, do ponto de vista tecnológico. Lá, talvez com um pouco mais de facilidade, de logística, de alguns materiais, ok, eu sei disso. Mas eu poderia ter feito aqui. E quando eu coloquei no projeto da FAPESP sobre isso, eu falei claramente isso. Eu vou lá para pegar experiência de pesquisa num lugar que é melhor que o nosso aqui, né? E é isso, não estou preocupado em voltar com uma técnica. Se eu não voltar com uma técnica específica, ainda aprendi alguma coisinha nova lá de técnica, e o maior especialista de genética de peixes, da tilápia que eu trabalhava, era daquele departamento, uma pessoa muito boa, ele era editor de uma revista muito forte na minha área. Eu nunca publiquei um trabalho nessa revista, mas meti acho que 1 ou 2, aí não deu, fui para outra e publiquei em outro lugar. Mas ele é uma pessoa muito boa, ele me ajudou bastante, ele fazia sexagem para mim, eu fui aprendendo várias coisas. Tá? Mas o foco não era esse, o foco era viver num ambiente de ciência de um lugar que é de alto nível. Okay? Foi isso que eu fiz. E a FAPESP deu a bolsa para mim, mesmo com essa colocação. Né? Por quê? Porque a cabeça é essa. Hoje parece que se não tiver isso, aquilo, não pode ir. Tem que ir com tudo marcadinho. Deixa o indivíduo ir, certo? É lógico que tem gente que está arriscado de ir lá e fica passeando, não sei na onde, vai para a praia, para cá e para lá. Passear faz parte, mas não pode ser o carro-chefe. O carro-chefe é o estudo, é o aprendizado que você vai ter para trazer e para disseminar a outras pessoas que você vai conviver aqui no seu país, certo? Gente, esses são os pontos que eu queria ressaltar, né? Há sempre problemas e tal, mas valeu a pena, eu não me arrependo, só me arrependo de ter errado no idioma, mas, né, ninguém acerta tudo, tá certo? Então, gente, boa sorte para vocês aí.